10 anos que nessa casa moram homens de um mesmo partido, o PMDB. Homens com as mesmas ideias e com os mesmos interesses. O mesmo grupo de amigos. Há 10 anos, eles mandam em São Paulo. Esse mesmo grupo quer ainda mais poder. Quer agora assumir também uma outra casa muito importante, a Prefeitura de São Paulo. Você acha que isso é bom para você? Você acha que isso é bom para São Paulo? Os mesmos homens, as mesmas ideias, os mesmos interesses. Você acha que isso pode ser bom para São Paulo? Não, isso não é bom para São Paulo. Para administrar a nossa cidade, são necessárias novas ideias, novas alternativas. É isto que a minha candidatura representa. Uma nova alternativa, com propostas claras e objetivas. Meu amigo, minha amiga, vamos juntos transformar São Paulo. O tempo costuma apagar da memória do eleitor as promessas de campanha e até os escândalos que aconteceram em governos anteriores. Na campanha seguinte, os candidatos voltam com as mesmas promessas não cumpridas. Eu, na prefeitura, vou administrar com austeridade, como o governador Quércia administra. E até posam de oposição, como se não tivessem nenhuma responsabilidade nos escândalos. Assim acontece mais uma vez com o PMDB de Orestes Quércia. Lembra-se do escândalo de 2 anos atrás? Preços elevados fazem Banco Mundial cancelar financiamento de obras no estado. É o que dizia o título de reportagem publicada no jornal O Estado de São Paulo, de 28 de setembro de 1990. Os altos preços cobrados pelas empreiteiras que trabalham com o governo estadual chamaram a atenção do Banco Mundial, que cancelou 14 contratos de um lote de 35 previamente acertados para financiar obras de recuperação de rodovias no estado. O PMDB sabe fazer governos honrados. Outra obra de custo elevado no governo Quércia é o ramal paulista do metrô. Cada quilômetro dessa obra custou o dobro do preço cobrado pela empresa que construiu o Eurotúnel, um monumento de engenharia que liga a França à Inglaterra pelo fundo do mar. É um custo fantástico. E você sabe quem participou ativamente da construção do ramal paulista do metrô, como mostra no próprio horário eleitoral? Aloísio Nunes. Você quer que eles continuem fazendo esse tipo de coisa? Só o seu voto pode interromper essa ação entre amigos. Meu caro eleitor, ocupo agora um trecho do programa da coligação Viva São Paulo para criar outra novidade nesta campanha. Vou exercer o direito de resposta dentro do nosso horário eleitoral. Ontem, o senhor Orestes Quércia ocupou os 3 minutos do nosso programa para desfilar a prepotência e arrogância que caracterizam a atuação política desse coronel de botequim. De dedo em riste, Quércia ameaçou mandar a mim e ao presidente Collor para a cadeia. Quem o senhor pensa que é? Chefe de polícia? O presidente do PMDB não perde por esperar. Se houver justiça nesta terra, quem vai para a cadeia é o senhor Quércia, que está envolvido até o pescoço na CPI da VASP. Está envolvido com o doleiro Nayun Turner. É o senhor que viaja no jatinho do empresário, que fornece merenda escolar para todo o estado, desde o tempo em que era governador. Isso está publicado nos jornais de hoje. É o senhor Quércia, o sócio do Zé Português, o professor de todos os PCs do Brasil. Mas eu quero aqui propor
uma campanha de apoio ao candidato a beato Orestes Quércia, que agora posa de paladino da moralidade. Beatificação, os senhores sabem, é o primeiro passo para a santificação de um homem. Talvez Quércia tenha algum apoio nesta campanha inédita que iniciamos agora. Se você tiver a ingenuidade necessária para aderir, ligue para 275-9199. A coisa mais difícil de engolir nesta campanha, Sr. Quércia, foi o senhor ontem à noite na televisão, de dedo em riste, ameaçando por alguém na cadeia. Cuidado, Sr. Quércia. É sempre bom lembrar um velho ditado: em casa de enforcado, não se fala em corda. Se a CPI da VASP não for abafada, como desesperadamente está tentando o PMDB, dentro de poucos dias vai ficar provado que o político brasileiro mais envolvido em corrupção é o ex-governador Orestes Quércia. Enquanto nos palanques o PMDB grita "fora Collor", nos bastidores de Brasília tenta negociar um acordo sujo. CPI da VASP rejeitou hoje todos os pedidos de quebra de sigilo bancário das contas de PC Farias e das empresas do dono da VASP, Wagner Canhedo. Isso aconteceu devido a uma manobra do bloco governista que pediu inversão da pauta ainda no início da sessão. Votaram com os governistas os parlamentares do PMDB ligados ao ex-governador Orestes Quércia. O escândalo da VASP parece ter dimensões semelhantes ao caso PC Farias. Aliás, estão ligadíssimas as duas histórias. No momento em que se fala em passar o Brasil a limpo, que o PMDB comanda um processo de impeachment contra o presidente da República, que tem a sua vida vasculhada, é insuportável que se tente esconder essa história da VASP. Essa posição assumida pela CPI hoje é suspeitíssima. E fica a pergunta: para quem trabalha essa CPI? A quem interessa essa atitude? Quem ganha com isso? Quem se esconde nas contas que estão sendo escondidas? O povo de São Paulo tem que estar atento. Este homem, Orestes Quércia, quer a qualquer custo ser presidente da República e dono de São Paulo. Colocou Fleury no governo e agora quer colocar o seu braço direito, Aloísio Nunes, na prefeitura. O mesmo Aloísio que foi seu líder no governo e homem de sua total confiança. O mesmo Aloísio que, pressionado pelo repórter André Salles da Folha da Tarde, foi obrigado a confessar: se existe governo, há corrupção. Isto aconteceu no governo Quércia. O mesmo Aloísio que, como líder da bancada do PMDB, aprovou a venda da VASP. O governador Quércia foi um grande governador. Eu, na prefeitura, vou administrar com austeridade, como o governador Quércia administrou. Chega de Quércia e de todos os seus seguidores. Fora a turma do Aloísio. PMDB nunca mais. Roda mundo rolando, ideia nova, rolando mundo. Rola em São Paulo, pela cidade, uma ideia nova. Esse é o PC. Um cara muito esperto. Esse, nem se fala. Esse juntou uma turma de arromba e arrombou o Brasil. Esse juntou uma turma da pesada e afundou São Paulo. Esse gostava muito de jatinhos. Esse gostava muito de japões. Este
se juntou a este para comprar a VASP, bem baratinho. Este se juntou a este para vender a VASP, quase de graça. E os 4 ficaram tão felizes com o negócio que até fizeram uma musiquinha. A VASP é de todo mundo, a VASP é de todos nós, a VASP é de todo mundo, a VASP é de todos nós, a VASP é de todo mundo, a VASP é de todos nós. De todos nós? Mas será de todos nós mesmo? Ou para todos nós sobrará a conta a pagar? Esse negócio da VASP cheira mal, cheira muito mal. É impossível não perceber que por detrás desta história está mais uma tremenda maracutaia. Mais uma grande negociata de gente desonesta. Entre tantas negociatas deste período negro do governo Collor. E quem vai pagar ao final a conta, mais uma vez, é você. A VASP é de todo mundo.